Então é legal trocar informação, mas é importante a gente sempre lembrar que nós somos únicas, o nosso filho é único, a nossa família é única, Lembrar cada de família olhar pra dentro. tem uma rotina, cada família tem o seu jeito de ser, então, cara, e respeitar muito isso, né? Sim. Como você falou, é ser coerente com os nossos valores, coerente com os nossos princípios, e é isso, assim, eu acho que é um caminho para a gente começar a tornar as coisas mais leves, né? Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação, Érica Secato e Maíra Mainardi. Oi, gente! Esse é o podcast Mães Terapia. E a ideia desse podcast surgiu de uma conversa nossa, pensando justamente que a gente saiu de um lugar de muita romantização da maternidade, que todo mundo sabe, e a gente acredita que a gente entrou num lugar de muita demonização até, né? Assim, das pessoas falarem só as coisas ruins com a desculpa de que as coisas boas a gente já sabe. Então, às vezes a gente fica também presa só nos medos, nos receios e esquece de trazer a delícia que é você ter uma criança em casa. E aí a nossa ideia é justamente trazer temas aqui que são interessantes para as mães e trazer esse olhar do problema, da questão que existe, mas a gente conseguir tentar lidar de uma forma diferente, né? Porque a gente vai ter que lidar com aquilo de qualquer forma, Sim. né? Então, assim, a gente prefere lidar como? Como é diferente pra mim, assim, né? De como está sendo diferente, né? Porque o meu filho mais velho vai fazer 15 e eu tenho uma criança, um bebê de 1 ano. E hoje eu olho pra trás, assim, eu vejo o quanto, pra mim, né? Foi muito mais pesado lá atrás, né? É interessante isso, assim, porque hoje a gente tem muito mais informação de tudo, assim, sobre a criação, sobre a educação, tem a questão da educação positiva, eu sou super a favor, mas tem Sim. algumas coisas que também eu falo, gente, mas aí, peraí, né? A gente precisa ter um senso crítico, né? A gente precisa olhar para as questões e ter um senso crítico. E a gente tem muitas informações em vários sentidos, né? Tipo, informações científicas, informações de todos os lados, de como criar, de como educar, de como fazer a introdução alimentar. E aí eu falei, nossa, beleza, é muito legal isso, assim, é muito bom isso, eu estou aprendendo super com isso, assim, eu estou criando o Cauê de uma forma muito legal, que eu gosto, sabe, do jeito que nós criamos o Cauê. Que é o bebê, eu não falei o nome deles, né? O Cauê é o bebê e o Vitor é o de 15, é o adolescente. E eu olho, assim, como eu criei o Vitor, antes eu não tinha todas essas informações, mas eu me cobrava tanto, que eu falo, gente, por quê, né? Sim. Existia uma cobrança da sociedade, existia uma cobrança no sentido de você é mãe, né? Tipo, você é mãe. Então, assim, a mãe é mãe, entendeu? Mãe é mãe. Mãe tem que saber tudo. Tem que saber tudo. E além de ter que saber tudo, eu não podia sair, entendeu? Assim, eu trabalhei no mundo corporativo 21 anos. Então, assim, eu trabalhava, saía muito cedo, chegava muito tarde. E aí eu ficava com aquela culpa, né? De, putz, eu não fiquei nem um pouco com meu filho, tá? Só que tudo bem. Aí, durante o dia, ele ficava na escolinha, na creche. Eu trabalhava, à noite eu ficava com ele, mas praticamente não via, porque ele chegava a dormir, no dia seguinte eu levava pra escola. E chegava num fim de semana, por exemplo, sei lá, eu queria fazer qualquer coisa, eu queria fazer minha unha. Quer respirar, né? Tomar um ar. Não, você é mãe. 24 horas, e não tem pausa. Você vai continuar sendo mãe fazendo a unha, né? Exato, e não vai mudar nada. Então, assim, essa cobrança, sabe? E às vezes eu já cheguei a ter algumas crises de choro, tá, gente? A gente tá falando aqui de leveza, mas assim, eu já cheguei a ter umas crises de choro, né? De assim, caramba, devia ter feito diferente com o Vitor, sabe? Assim, de se sentir mal depois de um tempo por ter agido daquela forma. Exato, de falar assim, eu podia... Porque, cara, eu ia estar bem e ele ia estar bem também. Sim. Tipo, não é porque eu não fui fazer minha unha, porque eu não fui tomar uma cerveja no barzinho. Hoje em dia eu não tomo mais, mas eu tomava. Eu não fui tomar uma cerveja no barzinho, não fui almoçar com as minhas amigas, não fui tomar um café. Sabe assim, não é por isso... Você foi muito mais mãe que eu fui mais mãe e que ele é mais feliz, ou que... Sabe, ele ia ser feliz de qualquer forma, assim, né? Você cuidando bem, eu cuidando claramente. bem, isso, assim.
É isso, gente. Mas é engraçado você falar sobre isso, porque a gente escolheu o primeiro tema, né, que é o excesso de informação que a gente tem hoje da maternidade, aliás, de tudo, né, mas como o nosso foco é maternidade. Então, na época que você viu o Vitor, não tinha Instagram, né, YouTube, acredito que tinha, mas não era assim disseminado desse jeito. WhatsApp não tinha, tal. E assim, eu penso mais Instagram, TikTok e tal, essa coisa do algoritmo te mandando coisas o tempo inteiro. Então eu penso numa coisa por dom, eu abro o Instagram, já aparece lá todos os temas sobre o que eu pensei. Às vezes nem cheguei a digitar, né? E eu tenho muitas amigas que são mães. Hoje em dia a gente engravidou todo mundo junto. E a gente fala muito sobre esse excesso de informação trazer essa culpa. Porque eu acho que grande parte das mães hoje sentem muito isso, porque essa informação vem e tem uma cartilha para absolutamente tudo, né? Eu mesma trabalho com orientação parental e trabalho com foco na introdução alimentar e é uma cartilha, né? Antigamente você dá papinha, dá não sei o que e tal. Então acaba sendo. Então você tem curso até para fazer o bebê, sei lá, piscar. Dormir. Hoje em dia, né? Não, dormir. Se eu entrar nesse assunto, eu fiz 6, só um toque. E aí, é engraçado, né? Curiosa a visão da Má, que foi uma coisa assim, que ela se sentia mais culpada antes, com menos informação do que agora. Mas acho que porque você tem esse comparativo, né? De ter vivido uma experiência antes desse boom de informações, e que assim, você poderia ter acesso à informação, só que não era tão, não chegava até você ia ter que ir atrás. E eu acho, e também tem a questão da maturidade, que a idade traz, né, as vivências, as experiências. Então, hoje em dia eu me preocupo muito menos, eu não vou falar que não me preocupo nada, porque eu estaria mentindo, mas eu me preocupo muito menos com o que as pessoas estão pensando, que as pessoas estão falando que eu criei errado, chegaram a falar que o Vitor, né, um parente do pai dele, esse menino deve ter algum problema, porque ele nasceu prematuro, né, ele nasceu com 34 semanas, então a orientação ali na época era que ele ficasse um tempo em casa sem muitas visitas, né, eu cheguei a fazer até aquele método mãe canguru, né, de ficar com o neném o dia inteiro, pele a pele, 24 horas, né, então eu chamava mãe canguru, não sei nem se existe isso ainda. Eu acho que em UTI, né? Se eu não tô louca, tá, gente, não sei, tô falando, mas em UTI neonatal acho que tem essa... E aí eu fazia isso e tal, e assim, foi muito bom, porque ele se desenvolveu super rápido, mas tiveram esse julgamento de assim, essa criança deve ter algum problema. Tudo bem, mesmo ele falando isso... com um olhar pejorativo. E todo mundo sabendo por que a gente não deixava todo mundo visitar, mas os avós e tal. Então, assim, mesmo ele falando isso, eu não deixei ele ir, mas me afetou de alguma forma. Hoje, cara, é muito difícil me afetar, entendeu? Muito difícil, porque eu tenho absoluta certeza do que eu tô fazendo, eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem a mãe que eu sou, então eu sei muito bem que eu estou fazendo o melhor para os meus filhos. Claro que pode ser que um dia lá na frente eles falem isso daqui não foi bom para mim. Uhum. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer em algum momento, em alguma questão. Mas hoje eu sei que o que eu faço é melhor para eles, né? E você falou muito dessa coisa, você falou agora da cartilha. Uhum. Tem uma cartilha para tudo. De fato, hoje tem uma cartilha para tudo. É legal por um ponto, porque você vai aprendendo e tal. Por exemplo, o que eu acho muito legal, falando de introdução alimentar. O método BLW, para mim, é uma puta novidade, que foi muito legal, assim. O Vitor, ele comeu tudo papinha, não sei o quê, e faz muito sentido, porque hoje ele não come muito bem, sabe? Então, talvez tenha sido também por isso. Dá para afirmar com certeza? Não, mas pode ser. Influencia, né? E aí é muito legal, porque aí com o Cauê eu já faço diferente e tal, mas assim, eu não assim, tem que seguir a cartilha, cara, mas eu não sou fechada, sabe assim? Sim. Tipo, tem que ser científico, tem que ser, claro, né? Vamos ser responsáveis, a gente não vai fazer qualquer coisa com os nossos filhos, é óbvio que a gente vai buscar. E se a gente tem um acesso à informação, né? E científico vamos usar estudado, para o bem, né? E é isso, né? Tipo, eu acho que a gente não precisa ficar tão rígida, né? Sim. Porque às vezes a dica da vovó é legal. E às vezes não, mas a gente precisa saber conduzir isso, né? Saber lidar com isso. Como, Maíra?
sabendo muito bem o que você é e o que você quer, exato, o que você acredita. É isso, assim, eu acredito nisso, tal. A vovó vai falar XPTO, eu vou dizer beleza e vou seguir a vida. Sorrir aí a cena. E vou seguir, entendeu? E aí, se tá fazendo muito, muito, muito mal, cara, eu vou dar uma afastadinha. Sei lá, eu acho que é isso. E eu acho que, assim, a maternidade é um lugar de vulnerabilidade da mulher muito absurdo, assim, né? Eu acho que até mulheres que não são mães conseguem imaginar isso, mas sentir na pele isso, e eu não tô falando numa questão de coitadismo, não, porque a natureza é assim, a mulher que vai parir e tal, só que tem a questão hormonal e tem a questão emocional, né? São muitas coisas, a sua vida muda completamente. Você tem um ser que depende de você para sobreviver, né? Você precisa fazer com que aquela criança sobreviva, e aí a gente já se cobra naturalmente, e com esse tanto de informação que chega pra gente, a gente tem dois caminhos. A gente pode seguir, filtrar, né? Filtrar as informações que fazem sentido e aplicar e regular, né? Esse negócio que você falou da rigidez, regular. Eu fui muito rígida no começo do Dom, assim, no começo do Dom é ótimo, né? Quando o Dom nasceu, eu não recebi visita na maternidade, eu não queria receber visita em casa, e eu me sentia rígida, eu ficava irritada com as pessoas que me questionavam sobre isso. E hoje eu tenho muito claro pra mim que isso me irritava muito porque eu não estava 100% segura da minha decisão, porque eu era tão julgada e eu nunca tinha sido mãe, aquilo era tudo novo pra mim, eu tinha medo de me indispor com as pessoas, ao passo que eu também bati no peito e falei, não, eu vou fazer dessa forma. E eu não me arrependo nem um pouco de ter sido rígida nesse começo, foi primordial pra mim. Eu lá com o peito todo estourado na maternidade, dando graças a Deus pra ninguém ter ido me visitar. Mas isso foi fruto de informações que eu tive, de casos que eu conhecia de pessoas que tinham sofrido muito na maternidade, com um monte de visita, você lá, puérpera, toda, de fralda, sabe? Aquela situação super vulnerável. Mas as informações que chegaram até mim, eu filtrei e falei, bom, pra mim eu acho que vai funcionar dessa forma, mas podia não ter sido legal. Uma das coisas que, pra mim, no meu caso, foi muito ruim, assim, a Má sabe das minhas questões com o sono do Dom, que o Dom tem muitas questões com o sono, e aí eu costumo dizer que eu acho que eu atraí o sono do Dom não ser bom. E não num lugar de culpa, mas num lugar, assim, de enxergar a realidade. O Dom acordava de 2 em 2 horas pra mamar, depois de ter feito uma pernada de 5 horas, como todas as crianças recém-nascidas e de 2 meses, a maioria, né, não todas. E aí eu já comecei, meu Deus, daqui a pouco vai virar X idade, ele precisa dormir a noite inteira, com 4 meses, precisa dormir. Aí eu comecei a comprar curso de sono, contratar consultoria de sono. Tipo, o menino não tinha nenhuma questão de sono. Tava tudo normal. E eu comecei a entrar nessa pira, e o sono dele virou uma obsessão na minha vida, porque eu também estava em privação de sono, porque se acordar 3, 4 vezes à noite é uma privação de sono, até chegar no 4º mês e eu comecei a acordar 11 vezes. Eu falei, gente, que loucura. E, gente, sabe o que adiantou eu fazer todos esses cursos de sono? Nada. O Dom continua com sono ruim, né? Na verdade, quem continua com sono ruim sou eu, porque ele acorda, mama e dorme, eu que não durmo. E eu fiquei obcecada. Eu acho que esse excesso de informação, para quem não tem muita estrutura para receber, que é o meu caso, eu tenho questões de ansiedade e tal, então isso me gerou muita ansiedade, e eu queria ser a pessoa que fazia tudo muito perfeito. Eu sempre quis isso, assim, eu sempre quis me afirmar como mãe, então eu tinha que ser a mãe que o filho, nos marcos exatos, ia estar fazendo tal coisa, e me estrepei, entendeu? E aí eu acho que a maternidade vem muito pra mostrar assim, então, linda, você não vai ter esse controle. Deixa eu te contar uma coisa, você não vai ter esse controle. E te mostrar também, né, assim, como o nosso comportamento reflete neles, né? Porque você percebeu que de alguma forma você estava fazendo alguma coisa ali que estava atrapalhando o sono dele. Sim. Eu acredito muito nisso. Né? Então, assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Ainda bem que você conseguiu enxergar, porque muitas mães não conseguem enxergar. E assim, cara, não, o foco da vida dele foi o sono, né? Tipo, eu fiquei 1 ano pensando no sono dele, ao invés de curtir vários momentos que eu podia ter relaxado, sabe? Podia ter relaxado, é isso mesmo. E assim, né, voltando um pouco, né, essa culpa, essa cobrança, né, já começa desde o positivo, né? Aí você tem que decidir um monte de coisas, você tem que decidir o parto, se você quer cesárea, se você quer normal, se você quer... E aí, o que eu vejo? Muitos extremos, assim, sabe? Tipo,
Não, a tecnologia, a ciência está aí para isso, então vai cortar mesmo, vai cortar, vai fazer cesárea, não tô nem aí, né? E o outro extremo de não, precisa ser parto normal, e tipo, se não for normal, eu vou ficar frustrada, sabe Sim. assim? Meu, mulheres que se frustram nisso, assim, que gera um real trauma, sim, né? Que ela se preparou. Eu consegui ter um parto normal, mas eu acredito que se eu tivesse tido cesárea, talvez eu entrasse nesse buraco. lugar aí. Assim, por isso que é tão importante a gente olhar muito pra gente, né? A gente olhar muito pro nosso comportamento, pro que a gente faz, pros nossos pensamentos. Porque, cara, senão, o que você fala aí do excesso de informação, rede social, principalmente, deixa a gente muito nóia, né? Assim, muito louca, né? Não gosto dessa palavra que é muito pejorativa, mas deixa a gente muito transtornada, assim. Porque, sei lá, assim, eu consegui... Principalmente vulnerável e insegura, né? Que é o momento que a gente tá. Sim, e aí, assim, eu olho e falo, eu tava com um médico, né, X, e aí eu comecei a perceber que ele ia conduzir para uma cesárea, sabe? Falava muito da minha idade, né? Tipo, eu vou fazer 41 em junho. Mas eu tive o Cauê com 39. Então, assim, ele falava muito da minha idade, eu comecei a achar estranho, sabe? E eu sempre fui a pessoa com medo de sangue, com medo de hospital, com medo de não sei o quê. E o Vitor nasceu com 34 semanas, nasceu com parto cesárea e tal. Hoje eu vejo lá que talvez não precisasse, mas aí é outra história. Não dá pra voltar no tempo. Não dá pra voltar, tipo, beleza, aceita que dói menos. E aí eu, claro, né, que se tivesse sido uma coisa muito grave, eu teria percebido e teria ido atrás dos meus direitos e tal, mas aconteceram algumas coisas lá que talvez tenha sido uma violência, sabe, assim, tipo, mas essa história eu posso contar depois. Mas só te cortando rapidinho, pra complementar, aí a parte da informação é boa, né? Exato. Porque hoje talvez não teria acontecido isso. Não teria acontecido. Sim. Não teria acontecido, entendeu? Assim, ele não teria nascido prematuro, eu não teria ficado do jeito que eu fiquei. Enfim, acreditava plenamente no médico, sim, sabe? E aí, dessa vez, eu comecei a questionar um pouco, assim. Eu falei, nossa, sei, né? Aí resolvi procurar uma amiga minha, falou, por que você não procura uma doula, tal? Ela me indicou uma doula, conversei com a doula. Contratei essa doula, foi ótimo, tudo, mas assim, eu também acho que ela foi por um extremo, ela tava me levando já para um lugar, se você tivesse cesárea, tipo assim, você tem que fazer parto não. Tipo, um lado foi bom, é por isso que eu falo do senso crítico, foi bom eu ter escutado ela e ter parado para pensar, para analisar o que eu queria e tudo mais. Não, tipo, cara, eu quero ter um parto normal, sabe? Vamos lá, eu quero, porque vai ser bom pro meu filho, vai ser bom para mim, vai ser bom, sabe? Em vários aspectos. Só que eu também não entrei nessa noia, assim, de tem que ser parto normal, entendeu? Eu fui, tipo, beleza, vamos lá. E foi maravilhoso, assim, foi lindo, meu parto foi lindo, não posso nem, tipo, eu sou super emocionada com esse parto, assim, pra mim foi um marco na minha vida, eu nasci de novo, foi um portal de amor, assim, de transformação como mulher e tudo, e é isso, assim, eu acho que eu falei tudo isso, na verdade, para falar desses dois extremos, que não é só na escolha do parto cesáreo normal, são em várias escolhas que a gente faz na vida, né, e principalmente na maternidade, que é o nosso foco aqui. Eu acho que a gente, o ideal, né, o melhor dos mundos seria a gente tentar encontrar esse caminho do meio, né, encontrar o equilíbrio. E usar a informação a nosso favor e não para deixar a gente mais louca. Mais louca, mais doiada. Eu tenho uma amiga que acabou de ter neném e eu tava até conversando com ela sobre isso e ela falou para mim, o excesso de informação a gente fica muito na coisa da internet, né? Mas assim, até mesmo você ouvir opiniões de médicos diferentes. Ela falou, eu fui em 3 pediatras, o filho dela teve algumas questões quando nasceu. Ela falou, cada pediatra falou coisas completamente opostas. E aí, beleza, cada um tem uma linha da medicina e tal. Só que isso já começou a deixar ela maluca. Aí, como o filho dela tinha uma questão, ela começou a pesquisar na internet. Aí chega na internet, em cada lugar, uma coisa diferente. Aí chega a família. Não, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo. Então, assim, às vezes a gente precisa, e você como terapeuta, né, pode falar isso melhor que eu, pegar, silenciar e falar o que eu tô sentindo, né, também. E aí eu chego muito
nossa, eu vou escutar aqui, vou fazer isso desse jeito perfeitinho, tal, nananã, e aí eu tô só fora, né? Quando que eu silencio e consigo usar todas aquelas informações que eu tenho a meu favor, né? Por isso que, inclusive, nos meus atendimentos de introdução alimentar, eu falo muito isso, tem o ideal e tem o que é possível dentro da sua realidade e o que você acredita também, porque é isso, tem até uma colega minha que falou, a ciência tá aí. A ciência tá aí, beleza, só que a ciência, cada mês é uma coisa, o ovo pode, o ovo não pode, não sei o quê. Exato. É papinha, é BLW, não sei o quê. E aí, no fim das contas, o que tá lá, a gente acaba voltando, né? A gente voltou, o BLW nada mais é do que antigamente as pessoas comiam com a mão, entendeu? É isso, então, no final das contas, lá, a receita da tataravó, às vezes é o que vai funcionar daqui 2 anos, que a gente tá falando, nossa, a minha avó falou isso do meu filho, daqui 3 anos vai ter outro filho, e o que ela falou é o que fazia sentido, né? Então, a gente tem que também filtrar, silenciar e ser coerente com a gente, e sempre pensar que os nossos filhos não são robôs. E assim, claro que a gente não pensa, nossa, o Dom é um robô, eu não penso isso claramente, mas às vezes eu ajo como, Sim. né? Eu não penso isso, mas eu tô lá tentando modificar uma característica dele, porque eu ouvi dizer que é o melhor pra ele. Sim, eu ia falar sobre isso até, você falando isso, tipo, eu não acho que ele é um robô, mas eu acho que ele tinha que ser assim, né? Mas eu acho que esse né, ele deu um passo para a direita, mas eu achava que ele tinha que ser um pouquinho mais retinho, porque ali tá escrito. E também tem aquela coisa, né? Tipo, você tem muitas amigas que têm bebês e eu também. A gente entra muito no lugar da comparação. Exato. Meu filho fez tal coisa. Cara, tipo, que legal, que bacana. E eu não estou dizendo que eu não entre também, tá? Sim. Mas eu estou dizendo que, assim, eu percebi que eu entrei, volta. Porque, assim, o Dom é de um jeito, o Cauê é de um jeito. Então, assim, uma coisa que o Cauê fez, o Dom não fez. Mas aí o Dom fez uma outra coisa muito legal que o Cauê não fez. O Cauê demorou pra caramba, por exemplo, pra bater palma. O Dom também, inclusive. E era um negócio que eu ficava... As crianças de 6 meses aqui, ó. Eu falei, meu Deus, o Cauê não bate palma. Mas e daí que ele não bate palma, sabe? Mas eu entrei nessa... Eu não fiquei loucona, noiadora, mas eu fiquei, assim, Sim. tipo... Mas você pensou, mas eu pensei, tipo... Depois eu relaxei, sabe? Acho que o importante é isso. A gente percebeu o que a gente tá fazendo, sentindo e a forma que a gente tá se comportando, voltar... E aceitar, né? Aceitar e lembrar que eles são únicos. Sim. Né? A gente pode sim e deve trocar experiência, né? A gente aqui é prova de que isso é muito bom, né? Tipo, recentemente o Cauê teve mão pé boca e passou pro Dom. A Erika, eu fiz tal coisa, pega aqui e tal, né? Leva essa camomila aqui, dá um banho de camomila nele. Então, assim, pode não ter funcionado, pode não fazer sentido pra ela. Eu até falei antes, isso faz sentido pra você, porque assim, às vezes eu tô falando aqui e você nem gosta. Então, assim, gente, tem que fazer sentido pra família, tem que fazer sentido pra criança. Então, é legal trocar informação, mas é importante a gente sempre lembrar que nós somos únicas, o nosso filho é único, a nossa família é única, lembrar cada família tem uma rotina, cada família tem o seu jeito de ser, então, cara, respeitar muito isso, né? Sim. Como você falou, é ser coerente com os nossos valores, coerente com os nossos princípios, e é isso, assim, eu acho que é um caminho pra gente começar a tornar as coisas mais leves, né? Eu sei que não é fácil, e tudo isso que a gente tá falando aqui, eu sei que não é fácil, né? Que é fácil, mas é fácil falar. Não, a gente vive isso todo dia, né? Isso, eu sei que não é fácil, né? Colocar em prática, tem dias que você não quer saber de nada, que você quer, que saco, eu não quero. Mas, cara, tá ali, né? Sim. Tipo, tá ali, você não tem rede de apoio, a gente também não tem, né? Assim, a rede de apoio que nós temos é paga. Sim. Né? A gente precisa pagar pra alguém cuidar. E ainda não é diário, né? Então, assim, tá ali, né? Você tem que fazer, então vamos lá, tal. Como vai funcionar da melhor forma possível pra criança? Eu sempre falo isso nos meus atendimentos, tem que funcionar pra criança e pra você. Então não adianta você idealizar o BLW se você é uma pessoa que tem, assim, crise de ansiedade com sujeira. Tá, a criança comendo, ela vai se sujar, né? Mas não dá pra você fazer uma coisa que você não vai conseguir lidar, porque isso vai te desencadear um estresse maior pra lidar com seu filho em outras situações, né? E o que você falou da comparação, que a Má falou da comparação, eu acho muito interessante, porque assim, eu tenho
uma opinião ambígua em relação à comparação, né? Porque eu acho que a comparação ela pode ser muito ruim, mas ela pode ser muito boa também, né? A gente estava até conversando antes de começar a gravar que existem alguns casos que quando você compara um bebê com outro, até te dá um sinal de alerta para algumas coisas que estão não tão esperadas ali, né? Poxa, sei lá, meu filho tá com 3 anos e não começou a falar nada. Enfim, tem alguns marcos que são importantes, que eles não são rígidos. Diferente de, tipo, meu filho tem 9 meses e já falou mamãe. Nossa, o meu não, é diferente. Então, mas assim, às vezes essa comparação te liga um sinal de alerta que pode te fazer descobrir coisas, né? Mas ela também pode te levar para uma paranoia, assim. Tem casos de crianças, por exemplo, que demoram um pouquinho mais para falar porque estavam numa série, né? Não sei se é série que fala no berçário, mas andando com crianças mais novas e não desenvolvia. E é só, né? Então, tem todas essas questões. Se a gente souber usar a comparação para o bem, sim, ela pode ser muito, muito válida, mas essa coisa que mãe tem muito isso, né? Tem muito isso. E em tempos de rede social, que é o que a gente está falando muito, o tempo inteiro, as pessoas ou publicando informações científicas e tal, ou publicando sobre a vida delas, e inevitavelmente você fala, nossa, ele já tá fazendo isso, né? Mesmo que não seja uma coisa que você, meu Deus, fique preocupada, você tá lá olhando que tem outra criança. E às vezes a gente esquece que nas redes sociais, principalmente, o que tá mostrando ali é um recorte, né? O dia tem 24 horas, você pode publicar 1 hora de stories por dia, sei lá. E você coloca o que você quiser, E você coloca o que você quiser, né? Tem gente que ainda se esforça pra colocar a vida real, a gente só coloca coisa ruim também, né? Que tem são os extremos, né? Então, assim, eu vejo muito, e a gente voltando pra parte do demonizar e tal, eu vejo muito que hoje em dia tá na moda falar o quanto a maternidade é pesada e ruim. E eu não tô aqui pra falar que não é, porque a minha maternidade é de um jeito, a da Maíra é outro, a de vocês é completamente diferente. E temos muito privilégios que outras pessoas não têm. E às vezes as pessoas têm menos privilégios se doem menos por outras coisas, né? Até eu tava pensando nisso outro dia. Mas assim, se eu consumir o conteúdo que eu vejo, por exemplo, no meu algoritmo do Instagram de maternidade, eu não teria filho. Outro não. Não teria filho. E eu sou a louca, né? Às vezes eu falo, não, eu teria, sabe? Eu teria mais um. Eu teria vários. Mas se eu fosse rica, assim, eu seria aberta à vida. Falei pro meu marido, você seria aberto à vida? Ele falou, se a gente tivesse muito dinheiro, não é o caso. Não é o caso. Não, e você falou de rede social, da gente se comparar, né? Eu sigo uma família que ela tem 2 filhos. Ela tem um de 3, um de 1 ano e 4, a mesma idade dos meninos, nasceu em dezembro também, de 2022, e ela tá grávida. E assim, eles moram numa cidade do interior, eles moram numa casa enorme, quintal, não sei o quê, tipo, sabe, eles não são ricos, assim, você percebe que não é uma família milionária, que mas tem uma boa qualidade de vida. Tem uma qualidade de vida, e tem rede de apoio, você vê que tem os amigos dela, tem a família dela, a família dele, tá todo mundo muito presente. Isso, eu adoro acompanhar essa família. Eu me sinto parte, sabe? Sou íntima. Ai, o fulaninho, que bonitinho. Ai, o fulaninho fez tal coisa. Sabe o nome, né? Já chama por apelidos. Adoro. Eu adoro, assim. Mas eu percebi que em um momento, né, desse acompanhamento, eu entrei numa assim, tipo, caramba, sabe? Poxa, a minha família não faz isso por mim, sabe assim? Tipo, poxa, eu queria tanto que o Cauê tivesse mais a presença das avós, olha das só. tias, né? São, assim, tem a madrinha dele, eu não posso falar nada, assim, porque ela é super presente, mas assim, as pessoas são muito distantes, e eu fico, não é só por rede de apoio, também. É pelo afeto, mas né? É pelo afeto, né? Aí eu entrei numa dessa, aí eu fiquei, tipo, poxa, eu queria morar numa casa, porque, poxa, ia ser tão legal o Cauê correndo no quintal, não sei o quê, né? Sim, eu continuo querendo morar numa casa, né? Eu continuo querendo. Sim, ia ser legal ele correr no quintal. Ia ser muito legal ele correr no quintal, mas o que eu fiz? Coloquei ele numa creche meio período, que tem um quintal enorme, tá cheio de natureza, um monte de criança. Um monte de criança. Consigo proporcionar isso para ele, né? Tem esse fato. E a questão da família, eu tipo, tá, tudo bem, sabe? Ele não vai ter o afeto dessas pessoas, mas vai ter afeto de outras pessoas, sabe? Assim,
É porque eu acho muito importante, assim, eu Esse gostaria. vínculo. Sim. Isso, assim, cara, acho que Mas aí é aquilo que a gente falou a gente do não podcast, pode- o que você vai fazer com você essa vai fazer? realidade que se Exato. apresenta pra você, É porque a isso. sua realidade é essa, né? eu não tô falando que nós aqui, falando sobre isso, né, que a gente não entra também numas pilhas, sabe? A gente entra. Mas, cara, ainda bem que a gente tem uma outra, né? Sim. E agora vocês têm a gente. É isso. Não, e é legal até, você falou esse negócio do contato com as avós e tal. O Dom tem contato e tal, mas também não é essa coisa de casa de vô, que vai lá todo mundo, e, né, não tem isso tão presente. E eu não fazia a menor. Pra mim tava tudo certo, porque eu também não tive isso na minha infância. Eu tive. Eu não tive. E eu acho maravilhoso. Então, pra mim, meu, beleza. Até que um dia eu fui no mêsversário de uma amiguinha do Dom e do Cauê. E aí tinha esse momento, sabe? As avós reunidas e tal. Eu falei, poxa, ia ser tão legal. E eu entrei nesse lugar, mas também não fiquei muito bitolada nisso. Mas em outras questões a gente fica. E até ver realidades e julgar de forma negativa. A gente faz isso, eu faço muito isso. Eu tento me policiar, às vezes eu falo, eu não tô julgando. Não, eu tô mesmo. Tô, porque o ser humano julga A gente também. julga, sim. O ser humano julga também, a gente não pode ficar aqui, ai meu Deus, eu não posso julgar. Não, a gente vai julgar. O que você vai fazer com isso que você tá pensando, que é o que vai determinar, né? Mas, por exemplo, de ver, sei lá, outras mães, colocou integral na escola. Nossa, mas ela não tá nem trabalhando. Por que ela colocou integral na escola? Né? Porque tem babá todo dia. E você sabe, né, o que ela tá fazendo? Né? Tipo assim, E você sabe se ela dorme ou não? Você sabe o que... Que bom, né, que ela colocou e ela consegue... E é uma coisa assim, que as realidades são muito diferentes mesmo, e o que cada um aguenta é diferente. De acordo, acredito eu, tá? Não tô falando com nenhum embasamento científico, mas de acordo com a experiência de vida que cada um teve, né? Com o tranco mesmo. Eu acredito muito que algumas pessoas que passaram mais dificuldade são mais resilientes para algumas coisas do que outras. Tem pessoas que não têm condições de ter uma rede de apoio paga, não tem mãe, não tem... E aí, aquela pessoa abraça o caos ou vai só reclamar, assim, né? E reclamar faz parte também, mas eu acho que só isso não faz com que a gente consiga solucionar os problemas, né? As questões que vão acontecendo. Nossa, eu ouvi uma frase hoje, ai caramba, esqueci. Mas o contexto era esse, assim, tipo, quando a pessoa que reclama demais, né, assim, preciso lembrar, bom, ela não sai do lugar, né, ela não quer sair do lugar. Isso pode não ser consciente, tá, e na maioria das vezes não é consciente. Mas quando você tá ali reclamando, você não quer sair do lugar. A zona de conforto nem sempre é boa, né? Nem sempre é boa. Né? Então é claro que a gente também não quer estar na zona de desconforto, mas o desconforto também dá uma mexida. Eu acho assim, a gente precisa fazer movimento sempre, né? Sempre, eu acredito. Adianta ficar reclamando? Não. Eu não posso reclamar? Pode. Mas assim, reclama e faz. E se movimenta. Quando você tiver condições, porque às vezes você tá num momento que você tá num lugar assim que você não consegue sair mesmo. Aí você vai reclamar e tal, mas em algum momento você precisa levantar. Em algum momento, não tô dizendo que as coisas não acontecem assim, né? Nós somos complexos demais, né? A gente tem sentimento, a gente tem pensamento, a gente tem vivências, experiências, né? Então, assim, cada um no seu momento, no seu tempo, mas sempre fazendo movimento, eu acho que é muito importante. E aí, volta, porque a gente vai e volta, né, pro tempo, porque, gente, daria pra ficar 5 horas falando, só voltando, né. Eu conversei com algumas pessoas, assim, de realidades financeiras, assim, mesmo, diferentes, e que tem mais de um filho com idades diferentes, e eu escuto muita gente falando, assim, aí você também foi exemplo disso, falando do Vitor, né, tiveram crianças numa época que não tinha esse excesso de informação e tal, e que, poxa, sentiram muita falta disso. Nossa, hoje seria mais fácil, né? Sempre o que a gente não teve pode ser mais fácil porque você não está vivendo aquela realidade. E realmente eu acredito que muitas coisas poderiam ser mais fáceis, mas às vezes a gente acaba deixando um pouco perdendo um pouco a conexão com a nossa intuição, com o que a gente é, com o que a gente acredita,
E muitas vezes começa a questionar demais, inclusive profissionais, sobre isso, né? Tipo, então, por exemplo, você chega no pediatra, você já sabe absolutamente tudo. Eu sou dessas, assim, que a pediatra do Dom, eu gosto muito dela, a gente troca muito. Mas, assim, eu chego na pediatra, tipo, já sabendo quais são as vitaminas que o Dom vai tomar, quais são as vacinas. Meu, deixa a médica fazer o trabalho dela, sabe? Isso, eu acho que até os profissionais da saúde devem ficar meio irritados com isso, eu imagino. Sim. Porque não é que você não possa questionar, né? Não tem a ver com isso, mas tem a ver com... A gente sabe tudo, a gente sabe um pouco sobre tudo e não sabe muito sobre nada, né? Então, às vezes rola um pouco isso. E acaba esquecendo de ouvir a nossa criança, ouvir a gente mesmo, né? Nesse momento. Então, eu acredito que chegar nesse equilíbrio, que eu não acredito tanto em equilíbrio, assim, acho que a vida é bem desequilibrada mesmo. Mas chegar nesse meio é dinâmico. Chegar nesse meio do caminho, assim, e usar essas informações a nosso favor, seria o ideal dos mundos, né? Sim. Posso falar do equilíbrio? Tem uma frase do Albert Einstein que eu nem sei direito como é a frase, né? Eu sou boa de decorar. Não, pega o boa de decorar frases. Mãe não tem memória. Mas é o seu contexto, entendeu? Que é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Como andar de bicicleta, né? Então, assim, para a gente poder ficar equilibrado em cima da bicicleta, o que a gente precisa? Pedalar. Então, a gente precisa estar em constante movimento para manter o equilíbrio. E eu acho que é isso, assim, será que a gente consegue manter o equilíbrio? Sim. Né? Até que ponto a gente está disposto? Sim, pensar nesse equilíbrio das informações que a gente tem, né, que eu acho que isso vem muito de filtrar o que você vai consumir. Sim, né? Também. É o que você vai consumir, se você vê que aquele conteúdo não está te fazendo bem, não consumir mais. Mas eu acho também que é interessante a gente se questionar o porquê que não está fazendo bem, porque realmente tem conteúdos que são ruins, que te levam para um buraco, mas eu acho que quando eles afetam demais é porque a gente também está insegura com alguma coisa, né? Tem alguma coisa mexida lá. Né? Tem uma coisa nossa. E às vezes a gente não está preparada para lidar com aquilo e aí é realmente melhor nem mexer com isso agora. Então hoje tem 395 mil podcasts sobre maternidade, o nosso é um deles, inclusive continuem aqui com a gente. Tem coisas no Instagram, tem informação no Google, tem 1000 médicos com linhas diferentes, né? E assim, eu acho que a gente precisa entender o que faz sentido pra gente, né? E conseguir esse equilíbrio de informações, da nossa intuição, de conexão com os nossos filhos e tudo mais, né? Acho que é importante a gente conhecer a gente mesma e conhecer muito o nosso filho, assim, conhecer, assim, olhar para eles de uma forma integral, né? De uma forma, olhar para eles como um todo, né? Se a gente está só na informação, a gente não está olhando para eles. Exato, então a gente precisa olhar para eles, ver se aquilo vai fazer sentido para eles, se não vai, se vai fazer sentido para a gente, para nossa família. E é isso. Acho que é isso, né? É isso. E a gente queria agradecer vocês que estão aí assistindo a gente. Queria convidar vocês para ficarem com a gente aqui nos nossos próximos episódios. A ideia é trazer outras pessoas para compartilharem, não só especialistas, mas também mães que são especialistas em maternidade, né? Exato, não tem ninguém melhor. Com realidades diferentes. A gente sempre vai trazer temas assim que pra gente é interessante, que a gente compartilha, né? Que a gente vivencia com os nossos filhos. É isso. Fiquem aqui com a gente que vocês vão ter muito conteúdo bacana e também uma visão diferente da maternidade. Vamos tentar. A gente vai tentar não ir para os extremos. A gente vai tentar estar aqui no caminho do equilíbrio. Vem com a gente. Vem com a gente. E aí, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar seu comentário e compartilhar com quem vocês acham que faz sentido. Vai ajudar muita gente. É isso. Obrigada. Beijo.